Boa tarde, senhoras e senhores. É uma honra para o Sistema Fiesc acolher na Casa da Indústria os secretários municipais de educação e dirigentes que se encontram aqui. Eu quero iniciar cumprimentando o meu amigo professor Maurício Pereira, secretário municipal de Educação de Florianópolis, que integra o Conselho de Governança do Movimento Santa Catarina pela Educação. Em seu nome, cumprimento todos os secretários municipais. Também cumprimento o Plauto, vice-presidente da Undime, Osmar Mattioli, obrigado pela presença, leve ao secretário o nosso abraço. A senhora Erundina Barbosa da Silva, assessora técnica de comunicação geral do ensino fundamental do Ministério da Educação, e todas as senhoras e senhores que nos dão a honra da presença. Nós vamos conversar um pouco sobre o nosso movimento, Santa Catarina pela Educação, que precisa cada vez mais da parceria dos secretários municipais, dos professores, diretores, para nos ajudar a mobilizar Santa Catarina nesta grande cruzada que já há algum tempo vimos fazendo pela melhoria da qualidade de ensino em nosso estado. Então, vamos começar. Aqui nós apresentamos alguns dados sobre a média de escolaridade de pessoas de 25 anos ou mais, e se verifica que o Brasil tem a idade média, a média de anos de escolaridade, no caso do Brasil, é de 7 anos. Um pouquinho mais, 7,8, na frente da China, um pouco na frente da China, mas bem distante dos países de desenvolvimento maior, como é o caso dos Estados Unidos ou da Alemanha. É claro que a média de anos de escolaridade ela não tem a mesma importância do que a qualidade de ensino. Não adianta nós termos 10 anos, 12 anos de escolaridade se isso não for acompanhado por uma melhoria na qualidade de ensino. Um outro aspecto que sempre se considera é que nós temos no Brasil uma grande evasão escolar, né, ou alunos que não concluem o ensino médio, os 3 anos de curso. Segundo estudos do Instituto Ayrton Senna, em 2014 o Brasil gastou ou aplicou cerca de 9 bilhões de reais com mais de cerca de 1,5 milhão, 1,4 milhão de jovens que ou abandonaram os estudos ou não concluíram o ensino médio nos 3 anos regulamentares, né? O fato é que o gasto público com estudantes que não se formam na idade certa cresceu 20% desde o início dessa década. Um país como o nosso, né, que tem dificuldades de recursos, não há nenhuma justificativa que possa amparar essa situação. Vamos em frente. Aqui é o nível de escolaridade dos trabalhadores catarinenses, é um dado de 2015, quando nós nos estudamos um pouco, pesquisamos um pouco o nível, né, de escolaridade dos nossos trabalhadores do setor industrial. Os senhores verificam aí que entre ensino médio completo e graus mais superiores, no caso da indústria, nós temos 56% dos trabalhadores nessa condição. E no caso de Santa Catarina, isso não chega a 70%, são 68% de trabalhadores que têm o ensino médio e ensino superior ao ensino médio concluído.
Isso nos chamou a atenção, sobretudo porque nós nos deparamos com um indicador que não é positivo, sobretudo para a indústria catarinense. O setor de serviços, tanto de serviços e comércio, tem um nível de escolaridade maior do que o do setor industrial e muito maior do que a agricultura, que, de uma certa forma, há uma explicação, mas a própria agricultura vem fazendo um trabalho bastante grande para melhorar o grau de escolaridade dos seus trabalhadores. Essa constatação é que nos causou uma certa surpresa, uma vez que Santa Catarina, de uma forma geral, tem um conceito da qualidade de ensino na média, superior à média brasileira. Por isso, nós, a partir daí, começamos a estudar e concluir pela necessidade de um movimento, de algumas medidas que pudessem nos ajudar a melhorar a qualificação, sobretudo, do trabalhador da indústria. Ok? Essa condição, né, no caso da média brasileira, como eu disse, ela é mais baixa do que os índices que nós temos em Santa Catarina, e certamente, entre outras razões, mas esta é uma razão fundamental, nós temos uma posição na competitividade muito ruim. Entre as 61 economias mundiais selecionadas, que são as principais economias mundiais, o Brasil vem perdendo posição desde 2010. Nós já estivemos classificados em 38º e, neste último ano de 2016, nós, nesse período, perdemos 19 posições e fomos classificados na 57ª posição, né? Nós perdemos principalmente em fatores como a própria economia, os períodos de oscilações econômicas e de contração da economia muito grande, perdemos na questão de empregos, finanças públicas e políticas fiscais. Mas também outros fatores, como é o caso dos investimentos e a própria produtividade do trabalhador, eles influenciaram e têm influenciado nesta posição. Entre os 3 primeiros países que se encontram nas melhores posições do ranking são Hong Kong, Suécia, Suíça e Estados Unidos. Este aqui é uma tabela preparada recentemente, foi divulgada recentemente pela Confederação Nacional da Indústria, que mostra a posição do Brasil em relação à questão da competitividade brasileira em relação a 18 países selecionados, e os senhores podem verificar que nós estamos, a melhor posição que nós temos é na área da educação. Quer dizer, quando se compara a educação, a tecnologia, a inovação, em relação aos demais países, neste caso, nós temos uma posição mais favorável, estamos na 9ª posição, e temos uma posição, portanto, mais favorável que os demais países. Na verdade, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, entre 2005 e 2015, o país teve um processo de recuperação do chamado atraso escolar. No ensino médio houve uma boa recuperação, saímos de 37%, que é considerado 37% de atraso quando comparado com outros países, para 26%, portanto, tivemos uma melhoria, embora a área rural ainda permaneça com atraso equivalente a 40%. Mas essa questão da educação, sobretudo da qualidade da educação, acaba influenciando na produtividade do trabalhador brasileiro. É certo que este não é o único fator
que influencia a produtividade do nosso trabalhador, né? Mas é o principal, né? A qualidade, o nível de escolaridade do nosso trabalhador se reflete numa baixa produtividade quando comparada com outros países. Por exemplo, nós precisamos de cerca de 4 trabalhadores para realizar o mesmo que um trabalhador americano produz, né? Volto a dizer, não é este o único fator, porque depende também dos equipamentos, do ambiente de trabalho, né, desses outros fatores que estão à disposição do trabalhador americano ou do trabalhador da Alemanha. Nós precisamos 3 trabalhadores para realizar o mesmo que um trabalhador alemão. Mas a educação, sem dúvida, é o principal fator que inibe a competitividade do trabalhador brasileiro. Há um estudo recente, muito interessante, que também foi apresentado e discutido aqui conosco, um estudo do pesquisador Paes de Barros, que ele mostra que, inversamente ao que acontece com outros países, o trabalhador brasileiro, mesmo melhorando o seu nível de escolaridade, não tem o correspondente aumento salarial que se encontra em outros países. Entre 1980 e 2010, cada ano de escolaridade elevou o ganho do trabalhador brasileiro em cerca de $200. Então, um ano a mais de escolaridade melhora o rendimento anual do trabalhador em cerca de $200. No Chile, isso chega a $3.000, né? Um ano a mais de escolaridade. Na China, 3,5, na Coreia do Sul, quase $7.000. Mas, além de ter um aumento menor do que os outros países, o que está acontecendo no Brasil? Está ocorrendo uma queda no ganho extra de renda. Quer dizer, não melhora, quer dizer, há uma distância entre o ganho extra comparado com outros países, mas o mais grave é que tem reduzido. Em 2004, cada ano a mais de estudo resultava em um salário quase 10% maior no Brasil. Em 2014, 10 anos depois, esse índice era de 7%, quer dizer, um aumento de 7%. Segundo o Paes de Barros, há uma relação entre a qualidade e o conteúdo da educação, do ensino, e o rendimento, a melhoria do salário do trabalhador brasileiro, colocando o Brasil num ponto fora da curva, né? Esse estudo tem sido muito debatido, questionado, mas, enfim, é o estudo mais sério e mais recente que nós temos sobre a produtividade do trabalhador brasileiro. Recentemente, a Confederação Nacional da Indústria, para a elaboração do seu mapa estratégico 2013-2022, apontou, ouvindo os empresários industriais brasileiros, isso é o resultado da pesquisa feita pela CNI, a educação foi apontada como o principal fator para a melhoria da competitividade da indústria. Este é um dado bastante relevante, porque há 10 anos atrás não aparecia a educação com essa importância. Na verdade, nós tínhamos a questão da tributação, o industrial reclamava muito da tributação, reclamava das condições da infraestrutura. Agora, o industrial brasileiro criou a consciência, tem uma perfeita noção de que a educação é o principal fator para melhorar a produtividade do nosso trabalhador. Equipes com bom nível de escolaridade, sem dúvida, são equipes e talentos que têm condições de apresentar soluções que possam superar as dificuldades que a economia, com muita frequência, apresenta no Brasil.
eu estou trazendo alguns fundamentos que nos levaram a criar o movimento. Alguns anteriores à criação do movimento e outros que confirmam e convalidam a decisão que tomamos de atribuir à educação a primeira prioridade da nossa gestão na Fiesc. O Fórum Econômico Mundial de 2016 nos trouxe alguns dados também muito significativos. O tema central do Fórum Econômico Mundial de Davos de 2016 foi o futuro do emprego. Segundo o Fórum, 30% dos empregos atuais não existiam há 10 anos atrás. Quer dizer, há uma revolução que está transformando os empregos com uma velocidade muito grande. Mas o dado mais impressionante talvez seja esse, de que 65% das crianças que estão iniciando a sua vida escolar vão trabalhar em ocupações que ainda não existem. Ao tempo em que há uma transformação muito grande nos tipos de ocupação, nós estamos diante de um desafio que nos coloca diante de uma grande interrogação. Como as nossas escolas, como as nossas indústrias, como as nossas empresas vão se preparar para ter trabalhadores com as qualificações que nós ainda não sabemos quais são. Na verdade, isso vai exigir um novo tipo de escola, um novo tipo de professor, né? Escolas diferentes do modelo tradicional que temos hoje, multidisciplinares, enfim, serão escolas completamente diferentes e nós temos que estar preparados para esta realidade. Por que temos que estar preparados? Porque ainda, segundo o Fórum, até 2020, nós vamos perder cerca de 7 milhões de empregos. 2020 é logo ali, né? Nós estamos nas vésperas de 2020. Né? Vamos perder 7 milhões de empregos, sobretudo da família de empregos administrativos, de escritório, tudo aquilo que o computador, os robôs podem fazer, controles, né, almoxarifados, esse tipo de trabalho, e desses 7 milhões nós vamos recuperar, segundo o Fórum, apenas 2 milhões. Passaremos a ter um déficit de 5 milhões de empregos. É claro que isso são projeções, mas nós temos que nos preparar para um mundo completamente novo, sobretudo o setor industrial, que está diante do desafio da chamada indústria 4.0, como a chamam os alemães, o sistema de manufatura avançada, como a chamam os americanos, que é uma revolução completa, que é a conexão entre todas as máquinas e equipamentos, substituindo, em muitos casos, a necessidade do recurso e dos talentos humanos. O fato é que nós, conforme o próprio Fórum Mundial, nós vamos precisar de equipes multidisciplinares, com elevado conhecimento técnico. Há um outro aspecto que, de uma certa forma, ao longo dos anos foi um pouco relegado, que se refere ao desenvolvimento das habilidades socioemocionais, e que hoje se dá uma grande importância quando fazemos pesquisa, por exemplo, com os industriais, o que eles nos dizem em relação a isso? Que eles admitem um trabalhador, um executivo, pelas suas condições técnicas e demitem por sua condição socioemocional. Na maior parte das vezes, a razão da demissão de um bom técnico está relacionado com o seu comportamento, com a sua conduta socioemocional. Então, as escolas, hoje em dia, nós mesmos no setor industrial, temos esse grande desafio. Como nós devemos tratar essa questão? O Instituto Ayrton Senna, por exemplo, que tem uma parceria conosco, trabalha muito esta questão.
E essa é uma questão que tem que ser trabalhada com a criança desde o início da sua vida escolar. Como trabalhar em equipe, por exemplo. Nós, no meu período de estudo, de ensino, o trabalho era muito individual. Aliás, se a gente iniciasse uma conversa com um coleguinha que estava na carteira do lado, a professora ou o professor repreendia na hora. Quer dizer, havia toda uma indução, uma preparação para o desenvolvimento individual. E hoje está provado que o trabalho em equipe é aquele que mais, né, tem condições de ajudar o crescimento e desenvolvimento das capacidades técnicas e socioemocionais. No Japão, nós vimos algumas escolas já que colocam à disposição das crianças brinquedos, os jogos que as crianças não têm condições de manusear, utilizar sozinhas, elas precisam da ajuda dos seus colegas. São questões como essa que começam também a trazer uma revolução na educação e que está um pouco na linha da própria reforma do ensino médio. A edição que está chegando às bancas da revista Exame, esta revista aqui, ela traz uma reportagem muito interessante, cujo título é Aqui Já Tem Reforma, que trata do que o Senai de Santa Catarina vem fazendo no sentido de implementar cursos que unem os conhecimentos teóricos e práticos voltados para o mundo do trabalho. Hoje, a maior dificuldade dos nossos alunos é realmente fazer essa conexão entre o que aprende na escola com o mundo do trabalho, com a sua vida. A escola, os ensinamentos, eles têm que fazer sentido para o cotidiano, para a vida dos alunos. Senão, eles realmente perdem o interesse e acabam não concluindo os cursos, enfim. Mas este curso que nós iniciamos este ano em Florianópolis, com uma demanda que nos surpreendeu, ele se antecipa à reforma do ensino médio, que deve entrar em vigor só em 2019. Nós estamos com 2 escolas nesse novo modelo. Acho que o Estado também tem mais 2 ou 4 escolas, 4, né? O Estado está com mais 4 escolas. Santa Catarina sai na frente nesse modelo. Mas eu posso dizer aos senhores que nós já temos filas de alunos que querem ingressar em 2018. Eles já nos procuraram, já estão na fila para matrículas no próximo ano, em razão dessa nova forma em que nós unimos, né, a teoria e a prática no chamado ensino integrado. Bom, esses foram as razões que nos levaram a criar o movimento, né, a manter o movimento, a consolidá-lo. Nós criamos primeiro voltado para a indústria, era movimento à indústria pela educação. Tivemos aí cerca de 2.000 e poucas indústrias que aderiram ao nosso movimento, que representam quase 40% do total dos trabalhadores do setor industrial, e a nossa ideia era mobilizar, está aqui, mobilizar, né, todo o setor industrial no sentido de fazer um esforço adicional para melhorar o nível de escolaridade do trabalhador, levando a mensagem de que a qualificação do trabalhador, a melhoria do nível de escolaridade, a qualidade da educação não é uma responsabilidade apenas do governo, do setor público, dos educadores, dos profissionais da área, mas que tem que ser uma responsabilidade de toda a sociedade e, no caso da indústria, do industrial,
no sentido de melhorar o nível de escolaridade para ter um trabalhador melhor qualificado. Aliás, esse era um dos desafios, no sentido de nós termos, né, todo trabalhador com escolaridade básica completa até 2024 e todo trabalhador qualificado para as funções que ocupa, qualificação compatível com a sua função dentro da indústria. No final de 2015, início de 2016, nós recebemos a adesão da Federação do Comércio, Federação dos Transportes e Federação da Agricultura. Agora, nós temos no setor industrial cerca de 770 mil trabalhadores. Agora, com a adesão dessas federações, nós chegamos a 1,5 milhão, talvez um pouquinho mais. Então, esse é o universo que atualmente nós estamos trabalhando, o universo de trabalhadores que hoje estão recebendo uma atenção maior, né, dessas entidades. Ok? Criamos um conselho de governança a nível estadual, o professor Maurício Pereira, presidente à época do Conselho Estadual de Educação, mantém o seu assento no nosso Conselho de Governança. Temos o secretário de Educação e atual presidente do Conselho Nacional de Educação, um grande líder do setor educacional e um entusiasta também do movimento, o secretário Deschamps. Temos a Undime com assento, Conselho Estadual de Educação, as federações que eu mencionei, alguns movimentos, como é o caso do Instituto Ayrton Senna, Todos pela Educação. Os trabalhadores têm assento no nosso conselho, isso foi uma coisa também, foi uma decisão que nos surpreende pela forma como os trabalhadores se engajaram no nosso movimento, por iniciativa deles, nos acordos coletivos que a Fiesc negocia, que são mais de 60 a cada ano, foi incluída uma cláusula recomendando às indústrias a adesão ao movimento e a investir na melhoria do nível de escolaridade de seus trabalhadores, Instituto Federal de Educação, SESC, SENAC, enfim, as entidades dessas federações, e também temos a participação dos chamados jovens embaixadores. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais na frente. A exemplo do Conselho de Governança Estadual, nós criamos também as câmaras regionais. O nosso estado está dividido em 16 vice-presidências regionais, vice-presidentes da Fiesc. Então, em cada uma dessas 16 vice-presidências, nós criamos uma Câmara Regional que tem esse papel de mobilizar, estimular, enfim. Ok? Então, podemos ir em frente? Cada ano, nós criamos uma campanha para manter motivada o pessoal que trabalha conosco e as próprias escolas. No primeiro ano, nós tratamos da questão da família na escola e nos surpreendemos, aí, assim, nos causou uma certa frustração o fato de que boa parte das famílias, porque nós percorremos todas as 16 vice-presidências com palestras e tivemos a oportunidade de conversar com muitos pais, e mais da metade dos pais não sabia o nome dos professores, dos seus filhos, não sabia, aliás, nunca tinha ido a uma escola, verificar qual era a educação que se dava aos seus filhos, enfim. Nós aí resolvemos criar o Dia da Família na escola, porque há estudos que validam o que a gente já sabe, né? Quando o pai ou a família acompanha a vida escolar do seu filho, ele tem um rendimento escolar superior ao seu colega cujos pais não fazem nenhum acompanhamento. O Instituto Ayrton Senna fez um estudo com mais de 20 mil alunos de escolas públicas do Rio de Janeiro, em conjunto, não sei se com o BID, com a OEA, OCDE, né? E verificaram que os pais que
acompanham minimamente a vida escolar dos filhos, esses filhos têm um rendimento escolar 4 meses à frente do seu coleguinha, que tem o mesmo professor, a mesma escola, que senta, né, na carteira ao lado dele. Então, isso nos animou a criar o movimento A Família na Escola. Nós fizemos o primeiro Dia da Família na Escola em 2015, tivemos um bom sucesso, e em janeiro nós propusemos ao governador do estado a criação do Dia da Família na Escola. O governador aprovou o nosso projeto, encaminhou à Assembleia Legislativa, que aprovou por unanimidade a instituição no calendário oficial do estado do Dia da Família na Escola. Fizemos, então, já dentro do calendário oficial no ano passado, e repetimos neste último sábado. Ele será sempre no terceiro sábado de abril, mas como o terceiro sábado deste ano vai cair na Páscoa, né, será Páscoa, nós antecipamos para o sábado passado. Novamente foi um sucesso. Nós estimamos que perto de 800 mil pessoas estiveram envolvidas em todo o estado na visita à escola. Fizemos uma programação, distribuímos essa cartilha com dicas para os filhos terem êxito nos estudos, enfim. E o Papa Francisco, recentemente, falando sobre a família, disse que os pais, de fato, não podem se auto-excluir da educação dos filhos, mas, pelo contrário, os pais têm que se reapropriar do seu papel insubstituível na educação dos filhos. Aqui algumas fotos, vamos em frente. Tivemos com o secretário da Educação, assim como no ano passado, visitando várias escolas, e os relatos que nos chegam de todas as regiões são muito positivos. No ano seguinte, nós trabalhamos a questão do jovem, com base numa pesquisa da ONU para o Fundo das Nações para a População, que ouviu mais de 700 mil jovens, e eles apontaram como primeira prioridade a educação de qualidade. Nós, então, decidimos criar a figura do jovem embaixador, pedimos às lideranças locais das 16 regiões que indicassem 2 jovens de cada uma dessas regiões. Trouxemos os jovens para Florianópolis, passaram por um final de semana de formação. Esse grupo vai se renovando, e a cada ano eles, pelo menos, vêm 2 vezes aqui a Florianópolis, recebem formação, conversam conosco, discutem, e também nós estamos muito surpreendidos com a responsabilidade com que eles exercem esse papel de embaixador, a forma como eles trabalham nas suas regiões, nos tem deixado bastante otimistas. Nós sempre achamos que há 2 protagonistas que são pouco ouvidos na educação. Um é o estudante, o outro é o professor. Portanto, nós procuramos, com essa conexão jovem, atrair, né, os jovens, mostrar o protagonismo do jovem na qualidade da educação. Aqui algumas ações que esse projeto tem conduzido. Vamos em frente. Escolhemos 34 escolas que são parceiras no que chamamos de educação que faz sentido. Os jovens e os voluntários trabalham muito nessas escolas. Vou mencionar a questão do voluntário logo a seguida, pois não? Nós criamos o programa Eu Voluntário, deixando o meu legado, e nos surpreendemos com a quantidade de adesões. Nós temos hoje quase 2.701 voluntários que se inscreveram, aderiram ao movimento e trabalham nas escolas das suas regiões. Das mais diversas atividades, ajudam a escola a manter a escola, ajudam reforçando aulas de matemática ou ciências, enfim. Nós já temos quase 10.000 horas de voluntariado feito por esses voluntários que aderiram ao nosso movimento e que também, pelo menos uma vez por ano, ou 2, acho que uma vez, né, vêm
vêm a Florianópolis, os representantes deles, claro, vêm a Florianópolis, se reúnem conosco, debate, e onde nós trocamos ideias sobre o voluntariado na área de educação. Este ano, no ano passado, nós trabalhamos a gestão escolar, fizemos também eventos nas principais regiões do Estado, também nos surpreendemos com a participação dos professores ou dos responsáveis pela gestão escolar nas escolas. Tivemos nesses eventos mais de 4.000, um pouco mais de 4.000 participantes, sempre com casa cheia, mas mostrando o interesse que o gestor escolar tem em relação ao seu trabalho. E há um estudo muito interessante também da OCDE, que mostra que há uma relação direta entre boa gestão escolar e o rendimento e o desempenho escolar daquela unidade. Portanto, o que nós temos enfatizado é a necessidade de nós evitarmos qualquer política na escola, na educação, sobretudo. Nós queremos uma política de educação, mas não na educação que interfira no profissionalismo, na forma de gestão que cada escola deve ter. Este ano nós estamos trabalhando a questão do professor, é uma questão, portanto, importante. Estamos procurando qualificar, temos várias ações em algumas regiões, sobretudo no Oeste, temos trabalhado muito essa questão em parceria com o próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento. Estamos procurando desenvolver competências para o exercício dessa liderança da profissão e da liderança que o professor deve exercer nas escolas. Nós falamos em melhorar a qualidade de ensino e é uma relação direta, né? O ensino não será melhor do que a qualidade dos nossos professores. A qualidade do ensino reflete a qualidade dos nossos professores, e nós estamos, junto com a Secretaria de Educação e com os nossos parceiros, fazendo um grande esforço no sentido de qualificar os professores atuais e atrair os jovens talentosos para o magistério, né? Queremos investir, portanto, tanto nos professores atuais quanto nos jovens, mostrando para eles que a profissão de professor é uma das mais importantes para o desenvolvimento do país. É claro que o professor tem que receber o mérito pela sua ocupação, pela qualidade que dá o ensino, e por isso esse esforço que estamos fazendo no sentido de qualificar e, ao mesmo tempo, reconhecer o professor como um protagonista, talvez um dos principais do desenvolvimento econômico e social de qualquer país. Eu não sei se todos sabem, mas no Japão o único profissional a quem o imperador curva a cabeça é para o professor. E na Coreia do Sul, o aluno não pode pisar na sombra do professor. O professor vai um pouco à frente, ele fica à distância para não correr o risco de pisar na sombra do professor. Nós queremos chegar a esse reconhecimento aqui no Brasil, porque realmente esse o nosso entendimento, que dessa forma é que o professor deve ser reconhecido. Queria, antes de encerrar, já está no meu tempo, queria, antes de encerrar, falar sobre o programa Novos Caminhos. A questão de 3 anos, acho que aproximadamente, em parceria com o Tribunal de Justiça, com a Associação dos Magistrados Catarinenses, e depois recebeu outras adesões, nós criamos o programa Novos Caminhos, que trabalha com as crianças e adolescentes que estão nas casas lares. São crianças e adolescentes que foram retirados dos seus lares
por diversas razões. Não são menores infratores, são crianças que a justiça determinou que saíssem do seu lar, e nós, então, iniciamos um trabalho a partir do... O que acontece? Quando eles chegam aos 18 anos de idade, eles têm que deixar a casa lá. E aí saem sem nenhuma qualificação para o mundo do trabalho. Nós, então, iniciamos um programa com eles, SESI, SENAI, IEL, de formação e qualificação desses jovens, e para que, quando completem 18 anos, eles tenham condições de ingressar no mundo do trabalho, e podemos dizer com muita alegria que já temos 120 jovens que passaram pelo nosso programa de qualificação e já estão empregados na indústria de Santa Catarina. Com a adesão que vamos ter, acho que este mês, da Federação do Comércio, nós vamos ampliar o leque de oportunidades para esses trabalhadores. Penso que abordei assim os aspectos principais. Queria só terminar dizendo que nós, em junho deste ano, fomos convidados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento para apresentar o nosso movimento numa reunião com os secretários de educação de todos os países da América Latina e do Caribe. Estivemos lá apresentando o movimento, e que esse movimento já foi implantado, segundo nossa orientação e diretrizes, em Rondônia, o primeiro estado que aderiu também ao nosso movimento, e onde o movimento está indo muito bem. Então, eu queria agradecer a atenção das senhoras e senhores, desejar bom trabalho nos dias aí que prosseguem. Sintam-se em casa, esta também é a casa do professor, e queremos desejar que, nas suas atividades, tanto os secretários como os professores e gestores possam exercer na plenitude as suas atribuições, e que consideramos, como já disse e repito, a mais relevante e importante para nós transformarmos e encaminharmos o país no caminho, na trilha do desenvolvimento sustentável e no caminho do bem. Muito obrigado a todos.